genocídio continuado. Essa afirmação é amparada por outras denúncias de quem cobre e atua no tema dos povos originários. Em artigo publicado no jornal Brasil Popular, intitulado Genocídio Continuado, Pirotecnia Reciclada, a jornalista especializada em povos originários, Memélia Moreira, afirma que as imagens de corpos semimortos de pessoas do povo Yanomami, que causaram horror e indignação ao redor do mundo, me trouxeram de volta o horror que vivi ao lado desse povo durante outro pico de massacre, acontecido há exatos 33 anos. Não precisei ver as imagens, porque eu as vivi. Carreguei em meus braços os corpos de adultos e crianças que chegavam em voos contínuos de helicópteros na aldeia Paapiú, vindos de diferentes aldeias. Eles pesavam menos de 30 quilos. Ela mostra que os atuais massacres não são novidades e ocorreram com intensidade em outros momentos da história do país, principalmente na ditadura militar e nos anos seguintes, logo após o restabelecimento da democracia. O massacre de agora é o genocídio continuado e faz parte de um projeto antigo de alguns grupos envolvendo empresários, servidores públicos, militares e estrangeiros. Em oposição a esse genocídio continuado de povos indígenas está a luta pela vida. O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas é um desses momentos de resistência, que não estão restritos ao 7 de fevereiro. A luta nacional dos povos originários é diária desde sempre. O Simpro destaca que, apesar das legislações protetivas, os prepostos de grandes empresários nacionais e internacionais ligados ao agronegócio, à pecuária, extração ilegal de madeira e, sobretudo, aos garimpeiros ilegais, encontram na impunidade o estímulo para continuar o massacre. Muitos garimpeiros são empregados não só do grande empresariado do agronegócio e mineradores, mas também de militares e servidores públicos proprietários de várias empresas que atuam nos ramos da mineração de ouro, entre outros. A grilagem de TI é outra situação estimulada pela falta de punição de assassinos e mandantes. Só em janeiro deste ano, além das dezenas de mortes de indígenas no território Yanomami, o garimpo ilegal pôs em risco 13 mil povos indígenas, dentre eles os Munduruku-Kayapó. No sul da Bahia, por exemplo, o povo pataxó tem sido minuciosamente eliminado dentro da sua própria TI, como é o caso dos 2 jovens assassinados dentro da TI Barra Velha do Monte Pascoal no dia 17/1. Em entrevista ao Jornal da Universidade de São Paulo, a professora do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, Artionca Capiberibe, afirma que o que está na raiz dos problemas enfrentados pelos Yanomami é a terra. Eles têm uma terra indígena demarcada e homologada, mas ela não é uma terra protegida. Nos anos de 1990, houve a demarcação da terra após invasão de garimpeiros, que foi contida por uma pressão internacional. Outro mecanismo eficiente para combater esse genocídio e etnocídio continuados é a educação pública e a preservação da cultura dos povos originários. No entendimento da diretoria colegiada, a educação é algo presente em todas as sociedades e, no caso dos povos originários do Brasil, com o processo de colonização, a educação passou por mudanças importantes. Os saberes tradicionais e a oralidade passaram a dividir espaço com a educação formal.
educação em prol da vida e pela preservação de todos os povos. Márcia Gilda Moreira, coordenadora da Secretaria de Raça e Sexualidade do sindicato, afirma que a educação escolar indígena se tornou um tema importante nos últimos anos, sendo alvo de diversas pesquisas acadêmicas. Entretanto, muito pouco se sabe sobre os processos tradicionais de educação dos povos originários, ao que chamamos de educação indígena. Dessa forma, permanecem grandes desafios a serem superados nesse campo. Segundo ela, é importante permitir o acesso a uma educação escolar que seja capaz de respeitar os valores e saberes tradicionais, a pluralidade linguística e as diversidades culturais de cada povo. Lembremos-nos que no Brasil há mais de 150 línguas originárias. Ela observa ainda que a implementação de políticas educacionais emancipadoras para esses povos se torna uma necessidade premente e uma obrigação do Estado brasileiro, como um dos pilares fundamentais para a reparação do genocídio perpetrado contra esses povos, sem prejuízo de outras ações no campo da saúde, segurança alimentar e do direito à terra e territorialidade. O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Segundo dados do Conselho Regional do Serviço Social do Paraná, o dia 7 de fevereiro marca o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data relembra o ano de 1756, quando ocorreu o falecimento do nativo guarani Cepé Tiaraju, uma das grandes lideranças indígenas dos 7 povos das Missões, que liderou uma revolta contra portugueses e espanhóis. Em 2023, passados 267 anos da morte do indígena, os povos nativos seguem lutando pelo direito à terra, contra a destruição da natureza, pela demarcação e contra o extermínio e apagamento da memória de todos. O site do CRES-PR informa também que no ano de 1756, os indígenas lutaram contra o Tratado de Madrid, que dividia o território do Brasil entre portugueses e espanhóis. Os povos lutavam pela manutenção de seus territórios, localizados atualmente no centro-leste do Paraguai, noroeste da Argentina, sul do Brasil e norte do Uruguai. Os povos originários defenderam suas terras, lideradas por Cepé Tiaraju, que se tornou símbolo da resistência. O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas foi instituído pela Lei de número 11.696 de 2008. Passados quase 300 anos da morte de Cepé, a luta pelo direito à terra, o reconhecimento e respeito de suas culturas se intensifica. No último dia 5 de fevereiro de 2020, o governo federal assinou um projeto de lei que autoriza a mineração e geração de energia elétrica em terras indígenas.